Quando a gente pensa no crime da Beatriz Angélica, lá em Petrolina, Daquela esse caso, da escola? ficou, ó. Ficou. E aquela mãe, aquele pai imploravam, coloquem o DNA, porque na faca era uma faca virgem. Só tinham 2 DNAs. O DNA da menina, que foi, infelizmente, assassinada, e o DNA do agressor, do criminoso, porque ele se corta. Ele se corta. Porque a menina é uma cena bizarra, gente, é uma coisa horrorosa. Esse caso, só pra lembrar, é aquele caso que tá tendo uma festa em Petrolina, não é? Uma festa de final de ano, de formatura. E aí ela pede pra ir beber água, não é? Ela pede para beber água, os bebedouros estavam fechados, é um colégio bastante grande. E como o pai era professor, ela conhecia, então ela vai furar o bloqueio e vai até o bebedouro beber água. Quando ela faz isso, ela não volta nunca mais. Aí começam a procurar a menina, e a menina é encontrada num quartinho que, enfim, tinha muita fuligem, porque esse quartinho tinha pegado fogo. E a menina, ela tinha 42 facadas no corpo todo. Uma menina de 7 anos. E, assim, se passam muitos anos, o DNA do agressor não ia para o banco de perfilamento genético. Olha que loucura. E essa mãe desesperada, Mas por que não ia? Então, boa pergunta, Boa né? pergunta, Por que não ia, gente? Eu lembro até que, na época, o secretário de Segurança... Porque essa mãe vai andar 800 quilômetros. Ela faz uma peregrinação ali a pé, né? De Petrolina até a capital, para implorar para que esse DNA fosse para o banco de perfis genéticos. E quando chega lá, o governador fala, por que ainda não foi? Aí, sabe, tipo, o secretário, por que está dependendo para ir, né? Quando vai, dá match. Porque esse cara já tinha cometido outros crimes também contra a dignidade sexual de outras pessoas. Então ele violenta a menina e depois mata... Ele não violentou a menina. A menina não sofreu violência sexual. É 42 facadas. Por que... Então, é uma coisa que precisa ser explicada. Que é um outro... Porque, assim, de novo, todo crime, e é legal as pessoas saberem, eles precisam responder 2 perguntas. Autoria e motivação. A gente encontrou o autor. Mas qual a motivação? Por que um homem vai matar uma criança de 7 anos com 42 facadas? E sabe o que o secretário fala na época? Ele dá até uma coletiva, assim, não eram tantas facadas, eram 10 facadas. Assim, como se 10 facadas fossem poucas, né? Primeiro que ele não sabia nem a quantidade de facadas que a menina levou. É um absurdo, né? Depois, por que essa família passou por esse horror tanto tempo? Que fosse uma facada. E por que ele fez isso? O que mais tem sobre esse crime que ninguém sabe? Olha aí, né? Uma boa história aí, né? Tem um mistério que ainda não foi desvendado. Ele tem alguém? Tem algum mandante? Tem alguma história? Entende? Por que essa criança? Tem muitas coisas que não foram respondidas. E pegaram o cara? Pegaram, ele está preso, ele vai a julgamento, né? Assim, ele no primeiro momento ele confessa o crime, não tem nem o que não confessar. Até o DNA dele lá na faca. É 99,9%, entendeu? Ninguém plantou um DNA, o DNA é dele que está lá. Aquela faca estava guardada. E depois ele trocou a defesa dele, ele veio dizer que não era ele, que não sei o quê. Enfim, vai alegar que não é, mas aí é uma prova cabal, uma prova científica, ele vai falar o quê? Que não é? Vai, um ET aqui, trocou a faca. Não é. Vocês estão caminhando com o meu DNA aí, mas tá errado. Não adianta, você não... É uma sujeira que não vai pra debaixo do tapete. Né? Ele tá vivo, ele tá ele numa é um perigo. A gente esquece, né, Carla? A gente vivendo aqui, a gente esquece que eles estão vivos em algum... Agora, nesse momento, ele tá fazendo alguma coisa lá dentro. Na prisão, lá onde ele tá. O Francisco de Assis, que é o maníaco do parque, também tá lá. Então, quer dizer... Agora não é mais já cometeu os crimes. Saiu, né? Os Nardoni saíram recentemente. Saíram não, né? Eles estão cumprindo, acho que ainda, né? Estão em regime aberto e tal. Eu falo deles porque são cumprimento de pena. São casos que chocaram o Brasil, que a gente acompanhou todo o processo. Eu entrevistei a Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni aqui, e ela falou, eu estava muito contente com a justiça até o ano passado, quando os dois agora estão na rua, né? É que sabe o que acontece? Quando a gente pensa num crime desses, né, um crime doloso contra a vida, não existe justiça, eu acho. Porque o que seria justiça? Eu vou conseguir trazer aquela pessoa de volta. Essa pessoa não volta. Então, isso, por exemplo, vamos pensar no tráfico, então talvez tenha uma recomposição ali financeira de perdas e não sei o quê.
a gente tem muitos outros crimes que talvez a gente consiga trazer soluções, inclusive para aquela pessoa que teve uma determinada perda. Mas quando a gente fala de esses crimes extremamente violentos, como um estupro, um homicídio, aquela pessoa não volta. Não volta. Então não isso volta. é uma realidade. Isso O aqui Felipe você Café não tira. não volta, a Isabela Nardoni não volta. Sabe, aquela pessoa que sofreu aquela violência sexual, aquilo não se apaga. Aquilo não se e apaga. assim, não existe ex-estuprador, né? Uma vez estuprador, você será um estuprador. sempre. Você é um estuprador. Então, essa é uma realidade. Então, tudo bem, eu vou prender, depois vou soltar. Tanto essas pessoas que cometem crimes contra a dignidade sexual, eles não podem nem ser colocados em penitenciárias, vamos dizer, com outros tipos de crimes. Eles vão para um regime que é chamado regime de seguro, porque o próprio sistema de presos vai acabar com essa gente. Mas existe isso mesmo, Carla? Existe. Eu penso que é lenda urbana. Não é lenda urbana. Não. Do tipo, porque uma vez eu ouvi um professor meu falando, ele falou assim, gente, falam isso mesmo, mas ele falou, eu nunca fui preso, eu não acredito. Pra mim, bandido é bandido, sabe assim? Ele falando, né? Aquele extremismo. Bandido é bandido. Então, todo mundo tá fazendo mal lá, o psicopata é psicopata, eles não vão ficar olhando se o cara é estuprador, ele vai ser morto aqui dentro. Então, quer dizer que nem próprio, dentro da cadeia, pessoas que cometeram outros tipos de crime, eles não aceitam os estupradores ali na mesma cela que eles. Porque, assim, a grande maioria da nossa massa carcerária é composta por traficantes, ladrões, latrocidas. Isso é uma outra coisa que a população tem que entender. Mas aí a gente fala, parece que todo mundo que tá preso cometeu o crime da... Mais hediondo, né? Exatamente, sei lá, do Champinha ou da Elis Matsunaga. Não, isso aí é uma pequena porcentagem de pessoas. A grande maioria da massa carcerária está ligada ao tráfico. Tá. Essa é uma realidade também. É ladrão, é essa galerinha que está ali. Então, aí quando a gente está falando desses crimes que são gravíssimos e que são crimes que chocam a sociedade... Que repercutiram. Eles precisam ter, eu acho que um olhar especial. Aí dentro desses que são muito graves, a gente tem aqueles que falam da dignidade sexual. E, de novo, quando eu vou te falar de crimes de violência sexual, se eu te contar quem são as pessoas que mais sofrem esses crimes? Mulher. Não. São crianças de 0 a 12 anos. Crianças, imagino. Você entende? Tá vendo como não tá no nosso Aí são crianças de 0 a 12 imaginário. anos. Esses números são subnotificados, porque muitas dessas crianças sofrem violência pela própria família. De dentro por de casa. pai, tio, avô, padrasto. Então, assim, é muito complicado. A gente está falando de uma criança. E esse tipo vamos dizer, de criminoso, eles não são aceitos pelos traficantes. Porque vamos lembrar aqui também, o traficante tem filha, tem irmã, tem prima, tem mulher. Não quer, né? Não, peraí. Porque, de novo, você fica lá, imagina se pega minha mulher, se pega minha filha, se pega minha sobrinha, pega minha prima, minha mãe. Não. Então, eles vão para um sistema que é chamado seguro. E hoje, todos esses criminosos que estão ligados a homicídios, crimes contra a dignidade sexual, e inclusive pessoas que também estão ligadas ao tráfico, são obrigadas, isso é uma lei, eu acho isso muito bom, a fornecer o seu material genético. Então, a gente hoje tem um banco de perfilamento de DNA. Então, vários casos que eram casos sem solução estão começando a ter solução. Porque foi esse criminoso que cometeu esse crime.